Olá, pessoal! Na nossa oitava aula, nós vamos falar de uma matéria completamente nova para vocês. Trata-se do conjunto dos números inteiros. A palavra inteiro lembra alguma coisa que não está em pedaços, tá? Está inteirinho, não foi dividido, não foi partido, não está em pedaços. Então, grava isso. A palavra inteiro significa isso, tá? Bom, e por que conjunto dos números inteiros? Por que apareceu isso? Por causa da necessidade de outros números que foram surgindo. Então, vamos ver aqui, olha. A partir do momento em que o ser humano teve a necessidade de contar e registrar as quantidades das coisas ao seu redor, ele começou a criar símbolos para representar essas quantidades. E com isso surgiu os números naturais, tá? Só que depois de algum tempo, essas pessoas perceberam que os números naturais não eram suficientes para representar todas as situações do cotidiano, ou seja, do dia a dia. E em alguns momentos, eles perceberam que a gente precisa de números representados na forma de fração e também na forma decimal. Mas existem situações específicas de coisas que são ao contrário do normal. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Então, os números inteiros surgiram a partir da necessidade de várias áreas do conhecimento em quantificar números específicos. Várias áreas de conhecimento. Depois a gente fala também. Por exemplo, os comerciantes do Renascimento tinham uma grande dificuldade em quantificar ganhos e perdas de mercadorias. Imagina que um comerciante tem 2 sacas de feijão. Cada saca tem 10 quilos. Aí ele vai vender 8 quilos da mercadoria num dia. Então, para ele indicar que ele vendeu 8 quilos da mercadoria, ele precisava dizer que ele tirou 8 quilos de uma saca. Então, como que ele vai registrar que foi tirado 8 quilos daquela saca? Né? Para indicar que estava faltando 8 quilos de feijão. Ele não tem mais 20 quilos de feijão, certo? Ele vai ter quanto? Ele vai ter somente 12 quilos. Agora, de uma saca tem os 10 completos e na outra está faltando 8, certo? Para indicar que estava faltando 8, ele colocava na frente do saco um sinal, um tracinho. Esse tracinho é semelhante ao sinal de menos, para indicar que no saco faltavam 2 quilos de feijão. Mas aí ele podia pensar que aqueles 2 quilos que sobraram, né, no saco era muito pouco e ele queria despejar esses 2 quilos no outro saco. Então, aquele saco que tinha 10 quilos agora tinha mais 2 quilos. Então, ele representava o número 2 com 2 traços cruzados na frente para indicar que no saco havia 2 quilos a mais do que a quantidade inicial. Então, isso foi uma situação na época do Renascimento. Agora vamos falar de situações ao contrário que acontecem no nosso dia a dia. Primeira situação. Antes de falar das situações, eu quero recordar com vocês que em matemática a gente tem uma linguagem própria. Nós usamos símbolos matemáticos, tá? Então a gente tem que trabalhar com símbolos matemáticos, não dá para trabalhar com palavras escritas, tá? Aqui o cara podia simplesmente falar: nesta saca tem 8 quilos a menos de feijão. Escrever com palavras. Ou na outra, nesta saca tem 2 quilos de feijão a mais. Com palavras. Só que matemática não é assim, a gente usa símbolos o tempo inteiro. Então, vamos ver uma situação aqui, olha. Considera-se zero a altitude ao nível do mar. E o Everest é um monte, né? E é o monte de maior altitude na Terra, e ele tem 8.844 metros acima do nível do mar, tá? Só que tem algumas cidades, alguns bairros na cidade de Haia, na Holanda, que esses bairros estão a 1 metro abaixo do nível do mar. E como é que a gente registra esses números, né? Com símbolos matemáticos. Como que nós vamos registrar? Está vendo que uma coisa é acima do nível do mar e outra completamente diferente é abaixo do nível do mar. Então, altitude acima do nível do mar, 8.844, e uma altitude abaixo do nível do mar.
como que a gente vai registrar usando símbolos matemáticos? É uma situação.